Crise econômica brasileira continua agravando a alta da inflação. Itens como energia elétrica, gás, alimentação e combustível continuam subindo e os brasileiros seguem desamparados para manterem produtos de uso básico. Estudo da Associação Brasileira de Reforma Agrária, em parceria com a Frederick Ebert Stiftung Brasil, sobre gênero no censo agropecuário, divulgado no dia 22 de julho, aponta invisibilidade no reconhecimento das mulheres em postos de liderança. Fica com a gente, eu sou Emília Bisotto e o programa Central do Brasil está começando agora. Central do Brasil. No embarque imediato de hoje, Miguel Stedley faz uma análise precisa a respeito do contexto do governo de Bolsonaro e seus aliados. Ele fala do autoritarismo do presidente ao exigir lealdade de quem está na gestão dos cargos governamentais e do descarte e a invalidação de alguns políticos quando algo não lhe atende. Confira. Embarque imediato. Bolsonaro exige lealdade dos seus aliados, mas o sentimento não é mútuo. Uma das especialidades do capitão é descartar os aliados mais próximos. Na reforma ministerial dessa semana, 3 aliados de primeira hora serão sacrificados. Paulo Guedes, que perde poderes no Ministério da Economia, vai se tornando cada vez mais uma figura decorativa no governo. Onyx Lorenzoni, que herda do Ministério da Economia as funções do Ministério do Trabalho. E o general Ramos, amigo pessoal de Bolsonaro, mas considerado incompetente para fazer obras e liberar recursos. Dará lugar ao Centrão em busca de garantir a reeleição e impedir o impeachment. Cada vez que passava por uma crise, Bolsonaro nomeava militares para demonstrar forças. Agora, para escapar do impeachment, precisa abrir espaço para o Centrão. E isso vai implicar uma desmilitarização do governo. É bom ficar atentos para ver como os quartéis vão reagir a esse movimento. E por outro lado, ainda é uma medida desesperada e duvidosa do governo, porque o Centrão, como se diz em Brasília, não se vende, se aluga, e nada impede que esse setor de parlamentares desembarque do governo, mesmo depois de ter conseguido cargos e recursos. Viver ou sobreviver tem sido um desafio para boa parte das pessoas. Os preços vêm aumentando dia após dia com a crise econômica que o país vem enfrentando. De acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, conhecido como IPCA, de 2019 para 2021, itens essenciais da cesta básica aumentaram de forma drástica. Arroz, feijão e óleo foram alguns alimentos que registraram a maior alta na inflação. Naya Tawani nos mostra mais. Nacional. Você está achando o preço dos alimentos, gás, energia elétrica e combustível alto? A tendência é aumentar ainda mais. De acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, a prévia da inflação oficial do país ficou em 0,72% em julho, a maior taxa desde o ano de 2004. Entre os setores que sofreram aumentos significativos em julho está o de habitação, com uma taxa de 2,14% de alta, e a alimentação também ficou mais cara e subiu mais de 0,32% em 2 meses. O economista César Bergo, do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal, explica que a população pobre é a que mais sofre as consequências da inflação. Olha, a inflação é um fenômeno econômico, que não é bom, inclusive para as classes mais pobres da população que não conseguem se proteger contra esse fenômeno, Seja tanto do ponto de vista de investimento, que ela não consegue proteger o seu dinheiro, como também da queda de renda, As pessoas acabam sendo atingidas pelo aumento de preços. Mas, de fato, para baixar a inflação leva muito tempo. Para subir, a gente tem visto que é bem rápido, Além destes setores, o valor do combustível acumulou um aumento de mais de 40% em apenas um ano. E o reajuste no botijão de gás foi de quase 4%. A dona de casa, Gisele Pires, de Rio Verde, no Goiás, expõe que manter os itens básicos dentro de casa tem ficado cada vez mais difícil.
Porque às vezes a gente tem, como eu tenho filho, um filho fica doente, a gente tem que tirar um dinheiro de alguma coisa para pagar um remedinho pro seu filho. Você não vai deixar seu filho doente. E como é que faz? O brasileiro ganha muito pouco, né? E com tudo que está acontecendo, esses aumentos de tudo, a gente não dá conta. Vai chegar uma hora que o brasileiro vai só afundando e não vai dar conta de sair do fundo do poço. Uma pesquisa elaborada há 5 anos para catalogar e criar um acervo de filmes feitos por pessoas trans no Brasil acaba de sair do forno. O desejo da travesti Caia Maria Coelho e a pessoa não binária Petrus Tibúrcio criaram uma plataforma digital que reúne produções audiovisuais que somam 150 trabalhos e reúne 50 perfis de cineastas trans de todo o Brasil. Tela Trans é um projeto pioneiro e que você poderá conhecer agora por Afonso Bezerra. Trilhos do Brasil. Isaac Cândido é homem preto trans e, ao lado de Wanderson Viana, construiu o webdoc chamado Corpo Flor. Em 8 episódios, o projeto propõe uma série de encontros e afetos, promovendo reflexões sobre juventude, negritude e sexualidade. E foi com essa mentalidade que nasceu o projeto Tela Trans, um acervo online da produção audiovisual de pessoas trans. Com 150 obras catalogadas até o momento, o site faz um mapeamento de trabalhos feitos por pessoas trans, de acordo com critérios de gêneros, raça, etnia e o ano de publicação. O tempo é um marco importante, como avalia Petrus Tibúrcio, pesquisador e realizador do projeto. O filme mais antigo produzido por uma pessoa trans é de 2002, então isso para a gente é um dado muito relevante, porque mostra como, se no Brasil, por exemplo, pessoas cis têm feito cinema muito pouco tempo depois que existe cinema, ou seja, há mais de um século, pessoas trans já até o momento a gente consegue mapear há menos de 20 anos atrás. O site divide as obras pelas seguintes categorias: homem trans e trans masculinizados, mulher trans e travestis e não binários. Caia Maria Coelho, pesquisadora e realizadora do Tela Trans, explica o efeito simbólico e político do projeto. O Tela Trans tem o impacto de abrir os horizontes da cinefilia brasileira de modo geral, para novas perspectivas, novas propostas estéticas, mas ao mesmo tempo eu acho que também ele pode servir como uma grande referência para a própria população, no sentido de abranger também essas novas perspectivas, mas no sentido de identificação. Para conferir os filmes catalogados pelo projeto, basta acessar o site www.telatrans.com.br. Um estudo sobre gênero no ambiente agrário foi lançado na última quinta-feira, dia 22 de julho. Gênero e questão agrária, desafios das mulheres no Brasil rural, apontou que mulheres que trabalham e ocupam cargos de liderança no campo são vistas como ajudantes e muitas vezes não são validadas como líderes na função que desempenham. Yamila Goldfarb, pesquisadora da Associação Brasileira da Reforma Agrária, é a convidada do quadro de entrevistas de hoje. A conversa, guiada por Afonso Bezerra, apresentou detalhes sobre o estudo Como a concentração de terras no Brasil afeta as mulheres, insegurança alimentar diante da gestão política atual e outros temas. Confira. Entrevista Central. Olá, hoje a nossa entrevista central é com Yamila Goldfarb. Ela é vice-presidente da Associação Brasileira de Reforma Agrária, a ABRA, e uma das pesquisadoras responsáveis pelo estudo As Mulheres no Censo Agropecuário. Seja bem-vinda, Yamila, é um prazer tê-la conosco. Muito bom estar sempre aqui no Central do Brasil. Yamila, antes de entrarmos com mais exatidão no tema do estudo, você poderia nos descrever qual é a importância do censo agropecuário? Bom, o censo agropecuário é um instrumento fundamental para qualquer elaboração de política pública para o campo brasileiro, mas não só, né? Porque as relações campo-cidade são absolutamente entrelaçadas, mas o censo agropecuário, ele levanta informações muito fundamentais
relativas à produção, a quem produz, a como se produz no campo brasileiro. Então, para a gente elaborar qualquer tipo de política, por exemplo, de crédito, de infraestrutura, de assistência social, de distribuição de alimentos no Brasil, a gente precisa desses dados. Eles trazem uma série histórica fundamental para a gente entender os processos que se dão no campo, né? E sem o censo, vocês imaginem que não ter o censo agropecuário é a mesma coisa que não ter o censo demográfico. Ele traz informações muito fundamentais para a gente compreender a realidade do campo brasileiro. Yamila, o estudo também concluiu que a partir dos dados do censo, entre 2006 e 2017, houve uma feminização no campo. A que se atribui esse movimento e como ele se constituiu? Não é exatamente que, de repente, tem mais mulheres no campo, mas tem uma mudança metodológica que permitiu que uma realidade que era invisibilizada antes, que é o papel fundamental das mulheres no campo, o papel, inclusive, produtivo, né? Não só o papel de cuidado e reprodução da vida, que por si só já é muito importante, né? Toda essa função, vamos dizer assim, não monetária, mas também o seu papel produtivo, de codireção, inclusive, ou de direção dos estabelecimentos rurais, ele apareça. Isso não aparecia antes pela maneira como o censo era elaborado. Então, tem uma pequena mudança metodológica, muito fruto, inclusive, né, de uma batalha aí, em parte das autoras desse artigo que participaram dessa elaboração dessas novas metodologias, de incluir questões que façam com que o papel, né, e as atividades das mulheres apareçam mais nessa formulação de dados que antes então não apareciam. De que forma a concentração de terra no Brasil e na América Latina afeta a vida das mulheres? Bom, afeta profundamente não só a vida das mulheres, como de toda a população latino-americana, né? A concentração fundiária ela está na origem da nossa formação social e política e econômica. Ela é uma estrutura em todos os países que se manteve concentrada para garantir o poder de pequenos grupos oligárquicos, brancos, né? Que vão poder, por conta de ter as terras nas suas mãos, se apropriar de toda a renda da terra, ou seja, todo o fruto do que é produzido na terra fica na mão de pequenos grupos. E no caso brasileiro, mas também em outros países, mas no caso brasileiro, que é o campeão de concentração fundiária, quando você tem a terra tão concentrada, o que acontece é que você tem uma menor produção de alimentos, porque a terra ela é destinada ou a uma reserva, como um ativo financeiro mesmo, uma garantia para crédito, por exemplo, em bancos, vamos dizer assim, ou então para a produção de commodity. Commodity não é alimento. Quem está produzindo alimento são as mulheres e os homens no campo. Yamila, você é uma das pesquisadoras responsáveis pela série de estudos que analisa os dados do censo agropecuário. Como nasceu esta ideia de avaliar o censo e quais serão os outros temas observados além do recorte de gênero? O agronegócio tem as entidades que fazem isso para ele, né, que gera dados ou que inclusive fantasia dados. Mas o MDA era o espaço que nós tínhamos e com a extinção dele nós perdemos um importante instrumento de elaboração de informação e de análise da realidade do campo brasileiro. Então, a Abra se junta com a FES para fazer essa série de estudos. Um espetáculo que reflete o desejo de revelar memórias e trajetórias de mulheres negras a partir da construção e encenação de um texto interpretado pelas atrizes Anair Patrícia e Renata Paz. A atriz, dramaturga e diretora da peça, Amora Tito, é quem nos faz o convite. Parada Cultural. Olá, gente! Eu sou a Amora Tito, da Breve Companhia, e eu tô aqui hoje para fazer um convite mais que especial para todos. Bom, nós estaremos no La Movida com a nossa micropeça Uma Outra, que eu dirigi e escrevi e que conta com a atuação de Anair Patrícia e Renata Paz. Será no dia 30/7, no finalzinho desse mês, às 21 horas, no Instagram, @LaMovidaMicroteatro. Bom, eu espero todo mundo, compartilhe esse vídeo aí para chegar essa divulgação em mais pessoas e até breve. Bom, e o Programa Central do Brasil fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia e te espero aqui amanhã. Até lá!
Tchau! Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.